Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. O senhor disse que tinha ali medo de estar sendo alvo de uma operação controlada e se ele estava sondando para o senhor ser advogado dele. Em algumas das conversas, eu interpretei de outra forma. Eu interpretei, não era o Cid sondando, era o senhor aliciando um cliente. Vê se eu estou errado. Olha só, olha a sua frase. Como já te falei desde a primeira vez que me procurou, somos amigos e permito escutar seus desabafos. Mas você diz o seguinte, olha, talvez para que você fique protegido, o ideal seria eu ter um subestabelecimento seu para poder advogar para você. Aí ninguém poderia reclamar de nada. É o senhor que está propondo virar advogado dele e não o contrário. Eu posso ler outra aqui, doutor? Não sei mais como dizer que você, se referindo ao Cid, poderia ser melhor orientado, criticando ali o trabalho do advogado do Cid. E mais, em outra, você pergunta assim, se o advogado dele parou de te cobrar os 50 mil, está questionando os honorários do advogado do Cid. Júlia, nesta tarde foram tornados públicos 4 depoimentos que foram prestados no último dia 1º à Polícia Federal em São Paulo e em Brasília no âmbito desse inquérito que investiga uma suposta tentativa de obstrução de justiça no caso da trama golpista. O depoimento que mais chama atenção é o do advogado Eduardo Kuntz. Ele representa o réu Marcelo Costa Câmara, que foi um assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Kuntz disse o seguinte, que ele sim conversou com o Cid e com familiares de Cid ao longo de 2023 e do primeiro semestre de 2024, mas ele negou que ele tenha tentado convencer Cid a não fechar o acordo de delação, a trocar seu advogado que estava atuando nesse acordo de delação, ou mesmo que tenha tentado obter informações sigilosas à época. Pois é, Tiago, essas acusações de Mauro Cid recaem sobre a defesa de Jair Bolsonaro, né? Especificamente sobre 2 advogados ali que já estão incluídos em uma investigação de obstrução de justiça no caso da suposta tentativa de golpe, que são especificamente Paulo Bueno, ele é um dos advogados de Bolsonaro, ele está constituído ali nos autos no processo em que Bolsonaro é réu aqui no STF, e também Fábio Weingarten, que é advogado, já representou Bolsonaro em alguns momentos, ele hoje não representa legalmente Bolsonaro, mas ele inclusive já foi até secretário de Comunicação Social da Presidência da República, Seguindo no nosso noticiário, o ex-advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, disse hoje em entrevista ao Bastidores CNN que a direita precisa fazer um mea-culpa sobre os atos do 8 de janeiro de 2023. Ele afirmou que não se pode ter o que chamou de meias palavras para criticar os invasores das sedes dos 3 poderes em Brasília. Vamos ouvir. Que a direita precisa passar por momentos de reflexão, precisa fazer uma meia-culpa no 8 de janeiro. A gente não tem que ter meias palavras para criticar quem invadiu, quem depredou e quem entrou sem autorização. E eu vejo, às vezes, a direita tendo um pouco de dificuldade em dizer, do qual eu falarei nesse momento, não se entra onde não se é convidado, não se depreda coisa que não lhes pertence e não se destrói patrimônio público. Então, há que se identificar, há que se individualizar e há que se culpar quem entrou em repartições públicas. Enquanto Weingarten deu versão fraca e saiu do depoimento ameaçando o bolsonarismo, Cunha Bueno se negou a falar. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de julho de 2025, são 8 horas da manhã. Está passando batido o inquérito bomba número 5005, aberto pelo STF para investigar um crime que pode pôr Bolsonaro, seus advogados, na cadeia antes de o julgamento do ex-presidente
se quer começar. Não que o STF queira Bolsonaro preso agora, mas a lei obriga o tribunal a agir ante provas concretas de obstrução da justiça. Aliás, como um dos advogados de Bolsonaro, Cunha Bueno, continuará no caso estando sob suspeita de um crime envolvendo o processo no qual atua, é preciso se perguntar se isso é possível. Aliás, esse inquérito já tem até um réu da trama golpista preso e seu advogado à beira de ir pelo mesmo caminho. E a situação desse advogado nem é a pior. A do advogado atuante de Bolsonaro e a de seu ex-advogado, que andou fazendo ameaças veladas, é bem pior. E a suspeita sobre o advogado de Bolsonaro, que está atuando, Cunha Bueno, aumentou depois que ele seguiu o caminho do seu cliente e se negou a depor a Polícia Federal. O STF, no último dia 25 de junho, determinou que a PF ouvisse advogados ligados ao ex-presidente Bolsonaro por suspeita de obstruir a investigação. Mas o que precisa ser notado é o seguinte: o STF não mandou apenas ouvir, ele instaurou um inquérito, o inquérito 5005. A ordem foi dada no inquérito 5005 aberto no STF para investigar a atuação do ex-assessor da Presidência da República, Marcelo Câmara, e do advogado Luiz Eduardo Kuntz, que você viu aí sendo interrogado pela Globo News e que é, na verdade, o principal suspeito, porque ele confessou as conversas com o Mauro Cid. Mas a situação só piora. Veja bem, Van Garten e Cunha Bueno foram depor na PF, e aqui a Agência Brasil mostrou muito bem o que foi que aconteceu. Na terça-feira, houve os depoimentos dos advogados Fábio Van Garten, que atuou na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, atual defensor do ex-presidente, Eduardo Kuntz, que atua como advogado do coronel Marcelo Câmara, e o próprio Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro. Eles foram ouvidos de forma simultânea, mas em salas separadas pela Polícia Federal no inquérito que apura uma possível tentativa de obstrução da ação penal que investiga a trama golpista para manter Bolsonaro no poder. Van Garten, Kuntz e Bueno compareceram na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo no dia 1º e chegaram ao local por volta às 14h30 sem falar com a imprensa. Apesar de estarem em São Paulo, esses depoimentos foram tomados pela Polícia Federal em Brasília, por meio de videoconferência. Já Marcelo Câmara prestou depoimento em Brasília, onde está preso. Os depoimentos foram determinados por Alexandre de Moraes, e Van Garten, que foi secretário de Comunicação Social da Presidência, é alguém que já começou até a falar demais para o Bolsonaro, né? Ele fez um ataque à direita e contrariou tudo que dizem todos os bolsonaristas, todos, principalmente os do núcleo duro, o Jair Bolsonaro, os filhos do Jair Bolsonaro, todos os filhos do Bolsonaro, o Malafaia, todo o núcleo duro do bolsonarismo diz que não houve nada. O que houve foi que umas velhinhas com Bíblia na mão fizeram uma manifestação em Brasília. E petistas foram lá e quebraram tudo e jogaram a culpa nos bolsonaristas. Essa é a versão do Bolsonaro, né? É uma versão dele e dos filhos. Então o Van Garten já começou a contrariar, esse sujeito já começou a contrariar o bolsonarismo desde essa parte. Você ouviu ele falando isso, que a direita tem dificuldade, né? Ele criticou a direita, admitindo algo que nenhum do núcleo duro do bolsonarismo admite. Disse aí, a direita precisa fazer meia-culpa sobre o 8/1 e a resistência nesse campo político na direita em admitir que não se entra onde não se é convidado, etc, etc. Isso foi em tom de ameaça e foi num tom colérico, porque ele deu essa declaração logo após sair, minha amiga, meu amigo, do depoimento na Polícia Federal, já mostrando que ele não vai ser mais um que vai ficar abandonado pelo caminho, como o Braga Neto e tantos outros, o Mário Fernandes
e tantos outros. Esse advogado, ele é um arquivo vivo, não é? Ele não é apenas, ele não foi apenas, ele nem é mais. Ele, além de não ser advogado de Bolsonaro, mas ele ainda foi demitido do PL a pedido da mulher do Bolsonaro e do próprio Bolsonaro. Então, ele tem todos os motivos para dizer, ué, vocês vão me abandonar? Me demitiram, me tiraram o emprego e agora eu vou ser preso por causa de vocês? É brincadeira, né? Ele não vai aceitar isso. E os depoimentos sobre a interferência na delação estão bem demonstrados aqui nessa matéria. Paulo Amador Cunha Bueno, que defende Bolsonaro, que ele é monarquista, esse cara, e ele é alguém bastante radical, né? Ele é um dos bolsonaristas mais radicais que há. Ele se contrapõe ao Celso Vilardi, que foi trazido pelo Van Garten, que é mais moderado, tal, e trouxe o Van Garten para a defesa, que é um advogado laureado e também é um advogado com trânsito no STF. O fato é que o Cunha Bueno, ele não quis depor, você já vai ver esse caso. Eles foram ouvidos simultaneamente na terça-feira. Cunha Bueno admite que teve contato com a mãe do tenente-coronel, mas, segundo o advogado, o encontro foi casual, mas ele não quis depor além disso. E, na verdade, ele fez uma declaração e se negou a depor, mas a gente já vai falar dele. Aqui é o que disse o Mauro Cid. O Eduardo Kuntz, que é o advogado do Marcelo Câmara. Ele disse que nunca manteve contato com o indagado quando soube da existência do contato com o perfil Gabriela R702 do aplicativo Instagram. Respondeu que soube apenas através da imprensa. Indagado se atuou em conjunto com o advogado Eduardo Kuntz para tentar obter informações. Não, essa aqui é do Van Garten. Se atuou em conjunto com o advogado Eduardo Kuntz para tentar obter informações do acordo de colaboração firmado com Mauro Cid em conversas através do perfil Gabriela R., respondeu que jamais tratou desse assunto com Eduardo Kuntz ou qualquer outra pessoa. Indagado sobre como a defesa técnica do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, obteve a informação da existência do perfil do aplicativo e o conteúdo que envolveu as conversas mantidas pelo Eduardo Kuntz com o referido perfil, respondeu o Van Garten que não sabe informar, pois já estava fora da defesa do Bolsonaro na data da audiência. Na verdade, ele nega, tudo isso aqui é uma intensa negativa, mas a questão desse Fábio Van Garten não é basicamente o que ele diz, é o fato de que a PF não está acreditando em nada disso, porque há uma admissão de contatos quando não poderia haver esse contato de jeito nenhum. Não importa o que eles digam que foram tratar com o Mauro Cid, com a família do Mauro Cid. Esse aqui, ele escreveu uma declaração de próprio punho, dizendo que apenas foi cumprimentar a família. Ele não poderia cumprimentar, ele não poderia fazer nada. Nenhum dos dois poderiam se aproximar nem do Mauro Cid, nem da família dele. A família do Cid acusa esses advogados que queriam defesa conjunta e ligavam para a filha menor de idade do delator. Eles não podiam fazer isso. Não, eles podem dizer, olha, eu só fui dar minha solidariedade, eu só queria bater um papinho, tal. Eles não poderiam chegar perto. Então aí existe já uma violação do processo aí, e na verdade isso é motivo para acreditar em obstrução da justiça. O advogado do Bolsonaro, esse Cunha Bueno, ele ficou em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal. O advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, ficou em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal na terça-feira. O Bueno escolheu ficar em silêncio por já ter dado sua versão ao STF no dia anterior. Ao Supremo, ele afirmou que não buscou informações a respeito da delação do Mauro Cid. Veja só, o que é que ele fez? Ele fez a mesma coisa que fez o Bolsonaro. Bolsonaro mandou o advogado dele escrever uma declaração, isso lá em 2023, quando ele foi depor pela primeira vez.
e ficou em silêncio, se calou, não respondeu, se recusou a responder todas as perguntas. E esse advogado fez a mesma coisa, ele disse ao STF ter encontrado Agnes Barbosa, isso na declaração, Agnes Barbosa Cid, mãe do ex-ajudante de ordens, e afirmou que a conversa foi casual e breve. O advogado de Bolsonaro foi acusado de cercar a família do Cid em 2023. Veja só, eu repito, ele não poderia fazer isso, e ele se recusar, porque foram feitas várias perguntas, não basta a declaração dele. Ele tinha que depor a Polícia Federal, quer dizer, ele não é obrigado a falar, mas aí, não falando, ele vai pelo mesmo caminho que o Bolsonaro, ele aumenta a suspeita contra si. Enquanto isso, o Eduardo Bolsonaro e o Malafaia já mostraram que precisa ser tomado muito cuidado com o Van Garten. O Eduardo Bolsonaro dá indireta a Michele e a Valdemar ao defender Van Garten. Veja, que interesse tem, né, a essa altura do campeonato, o Eduardo Bolsonaro de dar indireta a Michele e a Valdemar publicamente? Nenhuma, né? Não tem interesse nenhum de fazer isso. O que ele está tentando é agradar o Van Garten. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro afirmou na quarta-feira que foi no mínimo confusa a demissão de Van Garten. O ex-braço direito de Bolsonaro teve que deixar o partido após serem divulgadas mensagens dele com crítica à candidatura de Michele Bolsonaro. Todo mundo já conhece essa história. E, na verdade, isso não é recado nenhum a Michele nem ao Valdemar. Se ele quisesse o Eduardo Bolsonaro, ele fazia crítica diretamente a eles, ou ao pai, ou no círculo interno. Ele vai para a imprensa dar essa declaração porque eles estão adulando o Van Garten, porque o Van Garten é um arquivo vivo. O Van Garten e advogado de réu na trama golpista admitiram contato com a filha do Cid, mas negam conversa sobre delação. O contato é o problema. Não interessa o que eles dizem que eles conversaram. Eles dizem isso, dizem aquilo, e não tem prova nem que disseram, nem que não disseram. O que não pode é chegar perto. Chegaram perto. Muito bem. O Malafaia também tratou de defender o Van Garten, é covardia e tal, porque o Malafaia é esperto. Ele sabe muito bem que o Van Garten, como chefe da SECOM de Bolsonaro, piloto do gabinete do ódio, que o inquérito das milícias digitais investiga, e também como advogado depois de Bolsonaro e porta-voz dele, ele foi demitido, ele estava atuando como porta-voz do Bolsonaro, né? Aqui você vê o Malafaia, lamentável Bolsonaro, mais um conservador bolsonarista cai pelas mãos da mulher do Bolsonaro, né? E o Eduardo Bolsonaro elogiando aí, o Fábio Van Garten nos conheceu antes de 2018, no momento em que pouquíssimos aderiam ao projeto Bolsonaro. Ele não tem mandato, saiu do PL de uma maneira confusa, ou seja, teria 1000 motivos para se revoltar e jogar pedras no JB. Bom, ele já jogou pedras no Jair Bolsonaro a partir do momento que ele diz que a direita fez sim, cometeu sim o 8 de janeiro, né? Bom, aqui quem fala é o Rui Castro, que é um grande escritor aí. Invertebrados e acoelhados, em vez de lutar por suas ideias golpistas, estão descobrindo que não vale a pena pagar por Bolsonaro. E aqui ele fala do medo e do abandono dos aliados de Bolsonaro, que já não querem mais que ele dispute a eleição presidencial, e o Bolsonaro vai ser esquecido muito rapidamente a partir do momento que ele for preso. E quanto à família, tirando o filho 01 e a Michele Bolsonaro, estão todos impedidos, os outros filhos estão impedidos, além do pai, de disputar a eleição, e o filho 01 está no mesmo caminho. A Michele pode demorar um pouco mais, mas tem uma investigação contra ela na Polícia Federal. Ou seja, a família, o bolsonarismo, está morrendo. A extrema-direita passa bem. Tem o Nicolas da vida, tem outros aí que estão causando. Mas o Bolsonaro e o bolsonarismo estão morrendo. Resta saber se a extrema-direita
sobrevive sem o bolsonarismo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.